aos seus pés. Ouça agora a mensagem da Palavra de Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, motivo de alegria e motivo de agradecer a Deus por mais essa oportunidade que foi concedida de nós estarmos aqui anunciando a palavra do Senhor Jesus. Primeiramente, quero agradecer a Deus por proporcionar este momento tão especial. Você, amados ouvintes que está nos ouvindo, fica com os ouvidos bem atentos neste momento que Deus vai falar com você. Quero aqui oferecer a programação para o Josiel, líder de jovens lá do setor 6 e família que está nos ouvindo. O Josiel, ofereço a programação para você e toda a sua família. Quero oferecer a programação para o meu pai Odair, a minha mãe Edneia. Oferecer a programação para o meu sogro Raimundo, a minha sogra Neuza, o meu avô Erineu, a minha avó Leonilda e minha cunhada Nayara, que estão todos nos ouvindo neste momento. Meus amados irmãos, vamos para a palavra do Senhor Jesus, que se encontra no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 14 e o versículo 22. Vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14 e o versículo 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu a um monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Meus amados ouvintes, nós estamos diante de um texto sagrado, onde que fala Jesus anda por cima do mar. Esse texto traz à nossa memória e uma história fantástica, que traz para nós um exemplo de coragem, um exemplo de fé, exemplo de atitude. Vamos caminhar neste texto falando a seguinte maneira: a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Jesus proporcionou uma palavra naquele momento de uma autorização, autorizando eles que entrassem no barco e eles fossem adiante no mar. Nós vemos aqui a atitude dos discípulos de obediência. Então eles obedeceram a Jesus, a ordem que Jesus deu para eles. Então eles entraram no barco e foram adiante. Imagino eles: mas Jesus não vai conosco? Jesus vai ficar? Como será que Jesus vai nos acompanhar quando nós já estiver lá no mar? Imaginando esta palavra, Jesus deu uma ordem para eles, e eles, sendo obedientes, discípulos obedientes, foram fazer o que Jesus ordenou. E nós vemos aqui que Jesus, enquanto os discípulos iam, Jesus despedia a multidão. Imagina Jesus despedindo deles, falando: pode ir para as suas casas, pode voltar para os vossos lares, né? Mas assim é a seguinte, a palavra do Senhor: quando Jesus despedia a multidão, Jesus subiu ao monte para orar à parte. Quer dizer, Jesus subiu ao monte para orar em particular, para falar com o Pai. Segundo a palavra do Senhor Jesus, e já chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Nós vemos aqui essa palavra do Senhor Jesus, que vai falar que os discípulos foram, e de
repente começou a subir, começou a vir um vento forte sobre eles. O mar começou a ser açoitado pelas ondas. O barco ficou desregulado naquele momento. Imagine sem direção, sem um foco adequado para seguir em frente. Imagine alguns discípulos, mas cadê Jesus? Jesus não está conosco aqui neste momento, mas Jesus deu uma ordem para mim, para você, e seguir em frente. Assim é na nossa vida. Jesus dá uma ordem para nós caminhar, seguir no alvo que é Ele, que é Jesus, e assim nós devemos que ir, irmãos, seguir em frente, confiando na palavra do Senhor Jesus. Nós vemos aqui que o vento era o contrário, naquele barco, naquele momento, com os discípulos ali. Às vezes nós vamos encontrar dificuldade na nossa vida, o vento vai bater na nossa porta, no nosso barco, mas nós vamos continuar firme, porque Jesus está conosco. Nós vemos aqui na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Olha que maravilha! Nós vemos aqui a palavra extraordinária, que Jesus, na quarta vigília da noite, dirigiu-se para eles, caminhando por cima do mar. Que maravilhoso! Às vezes no vento ao contrário da nossa vida, naquele momento que você pensa em desistir de tudo, naquele momento que você pensa que Deus não está te vendo, não está te ouvindo, mas eu quero dizer para você que é ao contrário. Jesus está te vendo, Jesus sabe da sua vida, e neste momento, às vezes de mais aflição da sua vida, Jesus vai vir ao teu encontro e vai te levantar e te colocar de pé novamente. Aleluia! Nós vemos aqui essa grandiosa palavra do Senhor Jesus. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Irmãos, eu aprendo aqui que os discípulos, com a obediência, naquele tempo, eles não tinham deparado com uma situação dessa. Era óbvio eles ficaram com medo, porque a tempestade era grande, o vento era grande, mas Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, veio ao encontro deles para socorrer eles. Assim é na nossa vida, Jesus vem ao nosso encontro. No momento que nós estamos desanimados, Jesus vem ao nosso encontro e nós conseguimos ir até Jesus, e Jesus coloca nós de pé novamente, restaurado nossas forças. Nós vemos aqui que eles ficaram com medo, começaram a gritar, começaram a dizer: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: ei, tem de bom ânimo. Jesus dirigiu uma palavra para ele: sou eu, não temais. Assim é a nossa vida. No momento difícil, Jesus vai olhar para nós: filho, tem de bom ânimo, não temais, sou eu. É eu que estou vindo ao teu encontro. Às vezes as pessoas nunca sentiram uma presença real do Espírito Santo, nunca sentiram uma presença verdadeira de Jesus. E o que acontece? Quando a pessoa começa a sentir algo diferente, às vezes a pessoa pode se assustar ou ficar com medo, mas eu quero dizer que a presença do Senhor Jesus, ela é verdadeira na minha vida, na sua vida, do momento que nós basear e estiver firme na palavra do Senhor, que a palavra do Senhor é vida. A Bíblia diz: examinais a Escritura e cuidai ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. A palavra que nós estamos falando aqui, a palavra não é minha, a palavra é do Senhor Jesus, e quem escreveu foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever e relatar essa história que nós estamos com base nesta noite. Se você na sua casa tiver a curiosidade a mais de ler esse texto e tirar pontos sobre esse texto que nós estamos meditando aqui, você vai descobrir coisas fantásticas, coisas maravilhosas da parte do Senhor Jesus. Às vezes você pode ler e não prestar atenção no que está escrito, mas aqui a palavra do Senhor fala que Jesus falou para eles: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Imagina os discípulos naquele momento, ainda não acreditando que era Jesus, mas teve um. E este homem eu quero falar dele nesta noite. Esse discípulo eu quero falar dele neste momento. Esse discípulo falou, respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me
ir ter contigo por cima das águas. Esse discípulo se chama Pedro. Ele era um discípulo de coragem. E ele logo, vendo que Jesus vinha ao encontro dele, e ele falou: Senhor, se és tu mesmo, permita que eu vá até a ti. E Jesus falou para ele: venha. E Pedro já se jogou do barco e foi ao encontro do Senhor Jesus, andando sobre as águas. Nós vemos aqui, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas o que acontece? Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Eu aprendo uma coisa aqui muito interessante. Irmãos, nós temos que ter atitude. Às vezes você está parado, às vezes você está afastado da igreja por motivos pequenininhos. Eu quero dizer para você, nesta noite, não deixe que esses motivos pequenininhos te atrapalhem a subir para o céu. Não deixe que esses motivos pequenininhos atrapalhem você perder a sua salvação. Estamos vivendo num tempo de graça, e esse tempo vai acabar, e esse tempo vai terminar. Então, hoje à noite é momento oportuno de você fazer um concerto com o Senhor Jesus, consertar sua vida. Se for a questão de perdão, eu não consigo perdoar, em nome do Senhor Jesus, você vai conseguir liberar o perdão nesta noite para aquela pessoa que você às vezes está magoado. Mas eu quero dizer para você: libere o perdão, libere o amor, libere todo o sentimento que te atrapalhe, que está te prendendo, em nome do Senhor Jesus. Recebe essa palavra nesta noite. Nós vemos aqui esse texto da palavra do Senhor. Pedro foi ao encontro do Senhor Jesus, mas ele sentiu medo, sentiu o vento forte, teve medo, e começou a ir a fundo, pediu para o Senhor: Senhor, salva-me. Então nós vemos aqui que assim acontece na nossa vida. Nós estamos indo com todo gás, aí vem o desespero, aí bate o medo. Às vezes nós não vou conseguir levar esse cargo da liderança até o final, eu não vou conseguir cumprir com essa meta. Vem e bate o desespero, bate o medo, e começamos a afundar. Mas uma atitude eu aprendo com Pedro aqui: ele lembrou que Jesus estava do lado dele, ele não desesperou nem um momento. Sim, ele teve medo, ele teve pavor naquele momento, que ele estava afundando, e o mar é gigante, ele estava indo ao fundo, mas ele lembrou do principal, que Jesus estava do lado dele, e diretamente ele dirigiu uma palavra ao Senhor: Senhor, salva-me. O que é isso? É reconhecer que Jesus é o único suficiente Salvador. Ele reconheceu aqui: Senhor, é só o Senhor que pode me salvar, é só o Senhor que pode me tirar deste momento que eu estou afundando, é só o Senhor que pode me levantar de novo. Então nós aprendemos aqui essa palavra poderosa. Nós aprendemos aqui que Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Nós vemos aqui, quando ele clamou ao Senhor, o Senhor Jesus pegou ele pela mão e colocou ele de pé novamente, e dirigiu uma palavra para ele. Às vezes nós podemos: mas Pedro afundou, ele foi lá, mas ele afundou. Mas nós vemos aqui a palavra do Senhor, que esse mesmo Pedro, ele aprende uma lição, e esse mesmo Pedro, Jesus pergunta para ele: Pedro, e disse-lhe: e vós quem dizes quem sou? Jesus pergunta para ele: quem diz? Vós quem dizes quem eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que maravilha! Esse mesmo discípulo, esse mesmo Pedro que ia afundando no momento, Jesus falou para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ainda digo mais para você, Pedro, pois Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vale a pena, irmão, nós tomar uma atitude.
Vale a pena nós passar um medo ou uma dificuldade, mas a nossa vitória estará ao alcance, porque Jesus está conosco no nosso barco. Às vezes passamos por dificuldade, passamos por prova, coisas que às vezes permitidas por Deus para testar nossa fé, testar nossa capacidade. Hoje eu digo para você, amado ouvinte, você que se encontra desviado, afastado da igreja, hoje é noite, o momento oportuno. Jesus está voltando. Hoje é o momento certo de você reconciliar e fazer uma nova aliança com o Senhor Jesus. Se há porventura alguém que deseja entregar sua vida, está do outro lado, ouvindo nós neste momento, dobre seu joelho, que vamos orar por você. Amado Deus e eterno Pai, diante da Tua graça, diante do Teu Espírito Santo, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti, ó Pai, que porventura houver pessoas que estejam reconciliando, fazendo uma nova aliança com o Senhor, ouvindo o rádio, Senhor Deus, venha fazer, ó Pai, conforme a Tua vontade na vida do Teu Filho, que essa pessoa, Senhor, possa ser totalmente transformada pelo poder da Tua palavra, que essa pessoa possa crer, Senhor, acreditar que o Senhor é com ele, acreditar que o Senhor está no barco dele. Senhor Deus, venha abençoar, encher com a Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Assim eu te peço, Pai, toda a honra e toda a glória a Ti. Amém.